Bom, a gente fala sobre a violência, a segurança pública no Rio de Janeiro. Está conosco, ele que sempre falou com a gente no Ministério da Defesa, mas agora ele é ministro da Segurança Pública. Ministro Raul Jungmann, bom dia, muito obrigado pela atenção de sempre. Como vai? Bom dia, Marco. Bom dia, Tiago Josebal. Bom dia, ouvintes da PAN. Nós estamos aqui em São Paulo, numa passagem rápida. Vou abrir um seminário sobre os 50 anos do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o TNP, que está completando, como eu disse, meio século. Em seguida, tem uma palestra com os comandantes das polícias militares de todo o Brasil e retorno para Brasília, onde vou participar de uma comissão geral, que é um plenário dos senadores, obviamente no Senado Federal, para discutir o tema da segurança pública. Mas, como sempre, é um prazer atender a sua solicitação. Lamento não ter conversado antes, mas você pode imaginar o que é você trocar de ministério e, sobretudo, um ministério que até então não existia. Então, eu até agora sou um sem-teto, estou provisoriamente no Ministério da Justiça e naquela luta que você tem burocrática, que é conseguir os cargos para montar a equipe, mas enfim, acredito que até o fim da semana esses dois problemas estejam resolvidos. Ô, ministro, é claro que a violência não vai diminuir da noite para o dia, principalmente a violência no Rio, mas por que a população, de uma certa maneira, do Rio, claro, não sente a diferença ou alguma diferença, o que já mudou, o que é possível dizer que já evoluiu nesse trabalho nessas 2-3 semanas, ministro? Porque eu acho que tem o fato e a percepção do fato, né? E no caso, o fato, a violência e a insegurança no Rio de Janeiro é alguma coisa que fincou raízes ao longo das últimas décadas e de uma maneira realmente assustadora. E também porque as ações, elas ocorrem muitas vezes em lugares e em espaços, mas elas não se irradiam, digamos assim, por toda a comunidade. Agora, nós temos, por exemplo, a redução significativa do roubo de cargas. Nós temos um nível de apreensão hoje de fuzis, de armas, de drogas, inclusive na fronteira. Ontem mesmo saiu a notícia que nós quebramos o recorde de apreensões de drogas e de armas em termos de fronteira. Você tem hoje a presença das Forças Armadas, inclusive no controle da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, e evidentemente elas lá estão para fazer uma reestruturação todo esse setor e também o seu fortalecimento, porque é importante valorizar o profissional da segurança, isso não pode nunca ser esquecido, e outras ações que estão acontecendo, mas isso ainda demora algum tempo, Vila, para que ela seja percebida, ou seja, o sentimento de percepção de segurança, que vai crescer, você pode ter certeza, ele vai crescer, que ele possa se apresentar diante de uma sociedade e também diante de uma bandidagem que se deixou irresponsavelmente crescer e se armar em excesso. Professor Vila. Ministro, é só lembrar uma questão. A Força Nacional, o senhor falou inclusive que vai participar de uma reunião do encontro, melhor dizendo, aí com todos os comandantes das polícias militares, das 27 unidades aí da federação e tal. Isso. Por outro lado, essa coordenação, claro, é considerado indispensável para uma boa atuação do Ministério do senhor. Agora, a questão que envolve a Força Nacional, por que ela é tão, em termos de contingente, ela é tão pequena e por que não há recursos suficientes para ampliá-la, não só no sentido de ampliação do contingente, mas de ter um equipamento adequado para enfrentar esse grave problema nacional da segurança pública? Bom, a Força Nacional foi alguma coisa criada lá pelo ano 2004, 2005. Ela foi concebida para ser uma espécie de força por demanda, digamos assim. Você tem um problema em Goiás, quantos homens você precisa? Precisa de 1.000 homens, então você pega 300 em São Paulo, 200 em Minas Gerais, 400 em outro canto, você monta, faz aquela tarefa especificamente e depois ela se desfaz. Hoje você está em 2 dezenas de localidades. A Força Nacional já executou mais de 260 operações, mas ela carece, do meu modo de entender, Vila, de uma permanência. Eu acho que nós precisamos de ter um efetivo padrão, alguma coisa em torno de 2.000, 2.500 homens, mas que atuem permanentemente, que tenham uma formação, eu diria assim, muito primorosa
para que ela possa atuar sempre que necessário e você não precise recorrer sempre às Forças Armadas, como vem inclusive acontecendo nos últimos tempos. Então, nós estamos estudando a sua transformação de algo por tarefa, por demanda, em algo permanente e ter um contingente também não temporário, por assim dizer, mas um contingente fixo e ir ampliando, porque o ideal é que ela chegue aproximadamente a 10 mil homens, o que não há condições fiscais de fazer agora, mas a gente pode começar primeiro tornando ela permanente e tendo um efetivo mínimo necessário. Ministro, bom dia. Eu sempre digo que o fundamental na vida é o entusiasmo. Em tudo. É ele que nos leva, nos conduz. A sua meta é muito grande, ministro. Como é que está o seu entusiasmo para resolver o problema? Boa pergunta. Deixa eu te dizer uma coisa. Você lembra da superinflação? Lembro. Qual é a tua idade? Desculpa. Eu vou fazer 80 aninhos. 80 anos. É um jovem. É um jovem promissor. Isso. Mas, enfim, você deve ter vivido o que foi a superinflação. Hoje, quando eu tento explicar aos meus filhos, eles ficam me olhando assim, meio atravessado, como se eu estivesse falando algo como uma ficção científica ou ficção social. Pois bem, a superinflação, ela se transformou num problema de tal ordem, que a sociedade ou tirava o problema da frente ou ela não caminhava. A gente não tinha moeda, a gente não tinha salário, a gente não tinha conta bancária, tudo crescia praticamente hora a hora, a remarcação, os supermercados, as maquininhas funcionavam remarcando todas as noites, era um inferno as nossas vidas. Pois bem, hoje a sociedade sente o mesmo com relação à violência e insegurança. Ficou insuportável, ficou irrespirável, né, esse sentimento. Eu vi isso, inclusive, em nível de governadores, recentemente reunidos com o presidente da República. Todos praticamente diziam que, olha, eu ampliei o meu orçamento para a segurança, que era de 8, passou para 14. Eu botei tantos homens e continua o problema a ser percebido pela sociedade como crescente. Então, quando uma sociedade amadurece o sentimento de que isso é algo que tem que sair da sua frente, algo que tem que ser enfrentado, quer dizer, quando você bate, digamos assim, mais no fundo da crise, eu acho que aí começam a surgir as soluções, né? E eu acho, o meu entusiasmo vem disso, tá certo? Ou seja, de uma consolidação de um sentimento em todos os níveis, classes, não é? Em todos os segmentos, de que não dá mais, de que é preciso enfrentar e é preciso debelar, se não desaparecer, porque não vai acontecer isso, não tem como, mas reduzir, tá certo? Trazer para níveis, digamos, minimamente aceitáveis o fenômeno da violência e da insegurança. Por isso é que eu tenho entusiasmo. Eu acho que estamos maduros para tomar medidas que talvez antes não tomássemos, mas que nós precisamos tomar.